A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Mário Teixeira. Nós estamos aqui para falarmos um pouco mais sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu peço a você que assiste esse vídeo que você possa compartilhar, que você possa aí entrar no meu canal lá no YouTube, inscrever-se no nosso canal e dar o seu sininho para receber notificação de quando nós colocarmos um novo vídeo e compartilhar o nosso canal, nos ajudar a chegarmos a mais seguidores. Eu preciso, para poder estar gravando lá ao vivo, de ter pelo menos 1000 seguidores. Eu estou muito longe disso. Eu tenho apenas lá, acho que 88 seguidores que nos acompanham lá pelo YouTube. Você pode visualizar, compartilhar com um amigo, você que gosta das lições da Escola Bíblica Dominical. Então, inscreva-se lá no nosso canal, dê o seu ok, o seu joinha. Também lá no Quai, dê o seu coraçãozinho, ele vai ter sempre colocado lá uns flash dessas videoaulas. Você pode também nos seguir lá no Quai e também no TikTok e no Facebook, também o meu Facebook, Pastor Mário Teixeira Oficial. Você pode também nos acompanhar pelo Facebook e o Instagram. Também estou no Telegram. Você pode também pegar o número do meu Telegram, que é 021 986566 072, aqui do Rio de Janeiro. Muito bem, nós estamos na nossa lição de número 3. A nossa lição de número 3. Nesse primeiro trimestre, nós estamos falando em defesa da fé, sobre a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e também presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é sempre um desafio muito grande estar comentando essa revista de homens totalmente preparados para ensinar a palavra de Deus. O nosso textuário se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. João 1,14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." A verdade prática está nesse sentido aqui, a palavra, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, não há como sustentar a negação da história de que o Filho de Deus esteve nessa terra, esteve aqui neste lugar, nesse mundo que nós vivemos. Então, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, também o capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e 2 João, capítulo de número 7. Então, isso aqui é muito bom, é muito importante para nós que vamos estudar a
revista. Então, essa é a nossa lição de número 3. Então, o tema é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é a nossa, o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar sobre sobre esse tema. Jesus, ele veio encarnado, ele veio para ser humano e veio para mostrar e cumprir toda a lei. Então, isso aqui nós estamos estudando. Então, nesta lição, nós vamos ter como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus Cristo. Muito bem, vamos para a nossa introdução da nossa revista. A introdução diz aqui o seguinte: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Mesmo apóstolo João se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus. Se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Muito bem, a sua humanidade plena. Então, isso aqui é muito importante mesmo. Bem, a introdução, o comentarista aqui aborda a importância de nós compreendermos e reafirmar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Então, ele destaca a necessidade de combater heresias antigas heresias, e também as heresias modernas, aqui nesse momento que vivemos, porque aqui está uma explicação bem detalhada para que possamos nós entender os pontos apresentados nessa introdução. Primeiro, a doutrina bíblica da humanidade de Jesus Cristo. Então, a humanidade de Jesus é uma das verdades centrais. Aliás, eu acho que é a única verdade central do cristianismo. Então, a Bíblia, ela ensina literalmente que Jesus foi plenamente humano, como qualquer um de nós somos. Ele nasceu em carne, ele teve sangue, ele sentiu tudo que nós, seres humanos, costumamos a sentir. Além de ser também plenamente divino, ele nasceu de mulher, ele nasceu de uma mulher, experimentou as limitações humanas. Então, Jesus, como ser humano, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu cansaço,
Então, tentou, embora sem pecar, ele viveu e foi tentado. Então, viveu uma vida terrena de forma plena e de forma completa como ser humano. Então, essa doutrina, dessa lição que nós estamos estudando hoje, ela é muito importante, porque ela é crucial e mostra que Jesus foi um substituto adequado para a humanidade em sua obra de redenção. Então, isso aqui, eu quero que você leia comigo o texto que está em Hebreus. Vamos ler? A Epístola aos Hebreus. Tem pessoas que afirmam que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas eu não posso afirmar isso, porque não tem uma comprovação teológica para isso. Mas a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14, diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então veja só que Jesus veio para cumprir tudo aquilo que nós humanos não poderíamos fazer. Ele veio para vencer o pecado e a morte. Então, isso revela o amor de Deus em sua obra redentora, e revela esse amor em identificar com a sua condição humana. Então, nós devemos demonstrar para aqueles que estão estudando, para os alunos, que ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. A segunda coisa é a questão das heresias históricas sobre Jesus. Então, meus irmãos, desde o primeiro século da história da igreja cristã, surgiram movimentos que negavam aspectos centrais da identidade de Cristo. Então, existem dois grupos principais que se destacaram nessas heresias. Os docentistas, e os docentistas eles negavam a humanidade de Jesus, afirmando que ele apenas parecia ser humano, mas era uma amizade ou um espírito. E também os gnósticos, que rejeitavam tanto a humanidade quanto a ressurreição física de Jesus. Então, eles eram influenciados por sua visão dualista, que
considerava a matéria como má. Essas heresias buscavam desacreditar o testemunho apostólico e minar a fé dos cristãos primitivos. A igreja respondeu a essas ideias com o ensinamento dos apóstolos, os credos e os concílios ecumênicos da igreja, de modo geral, que afirmaram a humanidade e a divindade de Cristo como verdade inseparáveis. Então, é muito importante porque dentro da história a igreja sempre defendeu essa questão da fé, de que Cristo veio em carne, habitou entre nós, sendo ele 100% humano e sendo ele também 100% divino. Terceiro, o ressurgimento de heresias na atualidade, nos dias que nós vivemos. Apesar de muitas dessas heresias terem sido combatidas no tempo passado, então surgem ideias semelhantes que continuam a surgir nos tempos modernos. Então, sempre vai ter pessoas hereges negando a encarnação de Cristo. Sempre vai ter. Então, alguns exemplos incluem, primeiro, movimentos que apresentam Jesus como simples mestres ou profeta. Por exemplo, a igreja mórmon, por exemplo, eles creem que Jesus foi simplesmente um profeta. Então, os islamitas, ou como podemos dizer, os muçulmanos também, eles não negam que Jesus esteve aqui, mas que Jesus era simplesmente um profeta no seu tempo. Então, negam definitivamente sua divindade e humanidade completa. Então, grupos que interpretam a ressurreição de Jesus como algo apenas simbólico ou espirituais, ignorando a realidade de sua ressurreição física. Então, sempre vão esses grupos ignorar a ressurreição física de Jesus. Essas ideias aparecem em formas sutis, como teologias liberais, ou podem acreditar em movimentos religiosos que não estão dentro da conformidade das Sagradas Escrituras. E quarto, o poder da igreja na reafirmação da verdade. Então, a introdução que nós estamos fazendo dessa lição, ela destaca a importância de a igreja reafirmar a verdade sobre Cristo, especialmente em um mundo ou ideias relativistas e heréticas são amplamente divulgadas. Esses compromissos incluem, por exemplo, o estudo contínuo da Palavra de Deus para entender e defender as doutrinas fundamentais. Ensinos claros e consistentes sobre a pessoa e a obra de Jesus em pregações, lições e principalmente dentro do discipulado cristão. Vigilância espiritual contra influências que buscam desviar a igreja da verdade bíblica. Então, a igreja tem o privilégio e a responsabilidade de preservar o testemunho apostólico sobre Jesus Cristo e garantir que ele seja reconhecido e adorado em sua plenitude, como verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Nós vamos continuar no nosso próximo vídeo. Vamos continuar no nosso próximo